Primeiro, bom dia, eu sou o Padre Luiz Henrique Brandão de Figueiredo. Fiz questão de falar meu nome para dizer que eu sou daqui de Inhumas, né? Então, toda a família Brandão aqui de Inhumas são os meus parentes, e Figueiredo também são os meus parentes aqui de Inhumas. Ontem o diácono Pedro esteve aqui com vocês, e depois nós tivemos a ocasião de conversar um pouquinho à noite, porque ele foi para a paróquia universitária, eu sou administrador, porque lá nós temos um evento durante a quaresma que se chama Lexio Divina. E perguntei como tinha sido, ele disse que tinha sido bom, só que ele disse, vou dedurar o Pedro, ele disse assim que ele tinha a impressão que quando as pessoas, vocês olhavam para ele assim, né, que ele parecia que ele ia nos olhos de vocês assim a pergunta, mas para que esse tanto de coisa que o Pedro está falando? O que isso tem a ver com aquilo que nós vamos tratar na frente, né? É interessante porque esta é a impressão que a gente tem propriamente quando nós falamos desses temas, que não envolvem só questões de paternidade, mas todos os temas relacionados à família e outros temas ligados até à pessoa humana, por exemplo, questões relacionadas à sexualidade, né? Por que começar falando de Deus? Por que começar falando do amor? Por que começar tratando de todas aquelas coisas que o Pedro tratou? Né? Ele foi meu aluno e eu falo muito para eles, como para os meus alunos, mas também a gente dá esse mesmo curso em Goiânia, no Centro da Família. Eu digo que é muito difícil nós tratarmos das questões ligadas à paternidade, à maternidade, ligado à família, ligado à pessoa, sem colocar bases muito sólidas para isso. Eu uso um trocadilho, é difícil chegar aos finalmente sem passar pelos primeiramente. Né? Ou seja, não dá para a gente ir direto a um assunto sem oferecer como se fosse um fundamento que justifique e que sustente tudo aquilo que a gente vai dizer. E sobretudo neste campo propriamente da sexualidade, da família, como hoje, eu digo hoje no nosso tempo, mas não é só hoje mais pertinho de nós não, já há algumas décadas, particularmente a partir da década de 50, a gente tem notado um grande movimento muito forte com ideias e com propostas que são frontalmente contra que se pensou ao longo de séculos sobre a família, sobre o homem, sobre a sexualidade, né? E como a gente cresceu dentro desse ambiente, se nós não entendermos as razões profundas pelas quais nós fazemos certas afirmações, dificilmente eu não nem digo aceitamos aqui, mas nós nos abrimos a uma reflexão verdadeira. Se a gente escolhesse qualquer tema que eu fosse falar aqui para vocês relacionados à família e ao matrimônio, começasse a dizer, vocês notariam certamente que as opiniões que eu expressaria são muito, muito diferentes daquelas que nós normalmente ouvimos por aí. Eu não vou dizer nem assim que nós ouvimos por aí assim, um meio feminista, onde as mulheres querem matar os homens, não estou dizendo nem nesses ambientes extremamente radicais, né? Mas às vezes, assim, por exemplo, até dentro das nossas próprias famílias, né? Assim, para dizer que são famílias católicas e tudo mais, assim, né? Se a gente começar a conversar, né? A gente começar a ouvir as pessoas assim, a gente nota que as opiniões delas, apesar de muitas delas, inclusive, se dizerem pessoas que acreditam em Deus, são católicas e tudo mais, é que batem muito assim com a ideia que, não só da religião dentro de família, né? Sendo padre e sendo família, né? Então é muito interessante porque nos encontros em família e tudo mais, parece que a presença do padre, em certo sentido, suscita sempre esses questionamentos, essas coisas meio polêmicas, né? Então, talvez porque queiram me confrontar, talvez queiram saber a minha opinião. Então, assim, normalmente se eu vou em alguma festa de família, lá por meio da conversa tem que sair um assunto polêmico normalmente, né? Então, para não dizer assim que é o povo lá, né, que está na parada gay, né? Não estou dizendo aquilo, então, assim, no nosso convívio mais direto, assim, né, a gente nota que o pensamento é muito diferente daquilo que eu vou tratar aqui com você. E por isso, da minha experiência pessoal, ou seja, do caminho que eu mesmo fiz de compreender
compreensão de todas essas coisas, e depois também o confronto com as pessoas, como padre, atendendo os casais, os jovens, né? Eu notei que é muito difícil fazer certas afirmações sem antes colocar uma série de fundamentos para fazer tal afirmação. Por exemplo, o tema da castidade, que é um tema muito quente sempre, né? Eu sou administrador da paróquia universitária, então vocês imaginam o mundo universitário e os jovens que vêm se confessar, conversar comigo, né? Muitos deles, eu já quero dizer logo, eu não concordo com isso, mas bom, não tem problema você concordar, não estou pedindo você concordar comigo, você nem é obrigado a fazer isso, não tem nenhum problema. Só uma coisa a gente tem que fazer, você estuda, faz faculdade. Na faculdade a gente sabe que qualquer hipótese que nós levantamos, a gente tem que defender para que ela se torne uma tese aceitável. Então, eu chego lá e digo assim, olha, eu quero levantar essa hipótese, por exemplo, de que a gente deve eliminar do Código da Constituição Brasileira o direito de liberdade de consciência. Bom, é uma hipótese, defenda ela. Defenda essa hipótese. E veja se tem sustentabilidade para ela se tornar uma tese. Isso é o método comum dentro das ciências. Então eu falo para os jovens, bom, vocês são universitários, então você não é obrigado a concordar comigo, mas é obrigado, por honestidade intelectual, a me provar que a sua hipótese tem sustentabilidade de uma tese. Então me diga por que você acha que você não concorda e eu vou dizer para você por que eu não concordo com você. Ou seja, vamos entrar num sério debate. E da minha experiência, eu noto que sem estes fundamentos é impossível fazer certas afirmações, sobretudo se elas têm grande exigência na nossa vida. E sobre estes temas que vocês estão tratando esses dias aqui, mas não só esses, por exemplo, a fidelidade matrimonial, para não dizer que a gente vai entrar em questões assim muito, muito delicadas, né? Ou mesmo assim, o amor entre o esposo e a esposa, que parece assim que está subentendido no relacionamento matrimonial. Né? Ou o diálogo, por exemplo, né? Uma coisa que também está subentendida. Imagine que duas pessoas que se amam conversam, né? E falam. Mas isso não é tão simples assim. E aí, sem esses fundamentos, é difícil fazer certas afirmações. Por isso que, antes de entrar propriamente no tema do exercício responsável da paternidade e da maternidade, como a gente, ao falar desses temas, precisa de um critério para poder fazer discernimento, ou seja, eu preciso de um critério para dizer isso é bom ou isso é mal, isso é certo ou isso é errado. Todo mundo tem um critério. Quando eu digo assim, vou fazer isso, é porque está subentendido. Eu vou fazer isso porque eu acho que isso é bom. E está subentendido, eu chamo isso de bom, porque tem um critério na minha vida que diz que isso é bom, que isso é mal. Ainda que a gente não formule assim, deste modo, né? Ainda que a gente não faça um raciocínio desse jeito como eu estou fazendo. Mas é subentendido isso. Então, a gente precisa de um critério. Como é que nós estamos tratando de questões humanas? Eu imagino que o Pedro tenha falado isso logo no início ontem do encontro, né? Como é que a gente está tratando de questões que estão ligadas ao homem? Então, o primeiro e mais fundamental critério para dizer se uma coisa é boa ou não para o homem é saber o que é o homem. Se eu chegasse com você, para vocês aqui, com um monte de saquinho de mudas e disser para vocês, planta essas árvores aqui e faz elas darem muito fruto. Qualquer jardineiro inteligente me faria uma única pergunta em primeiro lugar: que árvore é essa? Porque se for cajueiro, você tem que plantar no sol e não pode regar, porque senão não dá fruto. Eu descobri isso no dia que eu fui lá no Piauí dar um curso para os padres lá, né? E aí eu fiquei impressionado, um calor infernal, um negócio assim, 5 horas da manhã era 36 graus, né? E a gente passava nas estradas, só tinha ponte, não tinha rio não, né? E eu falei, gente, vocês não rezam para chover não, ninguém reza para chover aqui, porque a gente vive do caju, e se chover o caju não dá fruto. Então não pode dar água, senão o caju não dá fruto. Né? Agora se for, por exemplo, jabuticaba, acerola, você tem que pôr muita água, porque senão não dá fruto. E tem outras coisas, por exemplo, que não pode nem só ser água, tem que ser água e tem que ser na sombra ainda, entendeu? Então, se eu quero fazer uma planta dar fruta, eu preciso perguntar primeiro, que planta é essa? Porque se é uma planta, eu vou agir assim, 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 assim com ela.
Se é uma outra planta, eu vou agir assim com ela e ela vai produzir muito fruto. Então, se a gente quer viver uma vida boa, não no sentido dúvida boa, não é num sentido assim, mas uma vida boa, uma vida bem vivida, uma vida plena, a gente vai ter que fazer aquilo que é bom de verdade para a gente, ou seja, aquilo que nos promove, aquilo que nos faz crescer. E para a gente saber o que nos promove, o que nos faz crescer, a primeira pergunta que a gente está falando, deve fazer é: quem sou eu? Quem é o homem? Porque sem essa resposta, não dá para a gente dizer isso é bom e isso é mal. Seria uma invenção da nossa cabeça, uma espécie de suposição, né? Agora, neste campo da pergunta quem é o homem, a gente poderia dialogar, inclusive, com os ateus. Então, mesmo para uma pessoa que não crê em Deus, a gente pode fazer um discurso nesse nível, quem é o homem, perguntar uma coisa ou outra, né? E a gente vê, estou falando, pelo menos digo de mim, porque continuo estudando até hoje, e leio muitas coisas, existem inclusive muitos ateus que têm compreensões sobre o homem muito parecidas com nós, digo nós assim, católicos, que cremos em Deus, e que por isso tiram consequências muito sérias para a própria vida, que são iguaizinhas à nossa. Por exemplo, existia um filósofo político, esqueci o nome dele, acho que chama Dickens, o sobrenome dele, que ele, por exemplo, ele era um filósofo liberal, da escola liberal inglesa, e como ele era um liberal conservador, ele dizia, bom, um dos fundamentos do liberalismo é o respeito à individualidade de cada pessoa e a liberdade que cada um tem. Então, se todas as pessoas precisam ter a sua dignidade, a sua liberdade respeitada, então eu não posso ser a favor do aborto. E ele nem era católico, nem era cristão, não queria acreditar em absolutamente nada. Então, está vendo? Pela ideia de dignidade da pessoa, pela ideia de liberdade, ele chegou a uma consequência muito importante. Por causa disso, não posso ser a favor do aborto. É mais ou menos o que também nós dizemos. Dentro do útero da mãe tem uma pessoa que tem uma dignidade que merece ser respeitada, então nós não podemos matar ela. E ele nem acreditava. Existe um filólogo italiano que se chama Umberto Eco, inclusive ele morreu há uns 2 anos atrás, que a maioria dos brasileiros conhece Umberto Eco quando vai fazer TCC, ou tese de mestrado, ou tese de doutorado, porque tem um livro Como Fazer uma Boa Tese, que é o mais lido no Brasil para esses fins, né? Então, esse Umberto Eco também era um ateu, mas não esse ateu militante, como é o Richard Dawkins, por exemplo, aquele teólogo inglês, né? Não é um ateu militante, mas não acreditava na existência de Deus. Só que, assim, conviveu sempre com pessoas que eram religiosas, né? E também tinha, assim, um bom diálogo intelectual. E um dia propuseram esse filólogo milanês, esse Umberto Eco, que ele trocasse carta com o cardeal Martini, que era o bispo de Milão na época, né? Porque o cardeal Martini era um grande intelectual que tinha fé, e Umberto Eco era um grande intelectual que não tinha fé. E eles trocaram cartas, só que a ideia era, essas cartas vão ser publicadas no jornal para que as pessoas possam ler o diálogo que vocês estabelecem com os outros. E foi muito bonito, aquelas cartas eram uma coisa assim empolgante, depois virou até um livro. E o livro se chama No que creem os que não creem. Porque a pergunta era, no que crê alguém que não tem fé em Deus? E era muito interessante porque, assim, claro, eles faziam certos voos assim, meio monumentais assim, da intelectualidade, né? Mas vira e mexe, nas cartas que eles trocavam, a gente notava que tinha pontos de grande encontro, né? E o Umberto Eco chegava a dizer assim, não, nisso eu acredito como você. E às vezes o cardeal Martini dizia, nisso eu acredito como você. Né? Para dizer que mesmo alguém que não tem fé é capaz de, a partir desse diálogo sobre o homem, tirar conclusões. Né? Mas para nós, essa pergunta sobre quem é o homem está fundada sobre uma outra pergunta também muito importante, né? Que é a pergunta sobre quem é Deus. Porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então há algo em nós que é uma espécie de reflexo de Deus. A gente sabe que a imagem, essa imagem aqui é uma tentativa de reproduzir o modelo que era Maria mesmo. Se
se eu fizesse um busto de cada um de vocês, né, e vocês estivessem vivos, a primeira coisa que o artista pediria era: traz ele aqui, né, e ia vendo você e fazendo o busto. Né. Se você estivesse morto, traria uma fotografia. Né. Então, a imagem significa de algum modo reflexo do original. Né. Então, também, para nós sabermos quem somos nós, a melhor coisa é buscar o original. Né. Se eu visse um busto seu e quisesse te conhecer pessoalmente, eu disse, não. Se eu quisesse, de fato, assim, ter nitidamente a impressão de quem você era, eu ia pedir: me leva lá na casa dele, deixa eu ver. Né? Eu viria ao vivo e a cores, né? Seria muito mais perfeito o conhecimento. Né? Então, por isso que nós demos 2 passos atrás. Nós nos perguntamos primeiro quem é Deus, e aí tiramos a conclusão: Deus é amor que ama. E como a palavra amor é uma palavra muito mal usada no nosso tempo, a gente precisou seguir a tradição desde os filósofos gregos até a atualidade para um pouco definir o que é amor. Aí fizemos o nosso primeiro passo. Chegamos à conclusão de que Deus é amor e ama, e esse amor com que Deus nos ama é uma doação total, fiel e fecunda. Resumimos nessas 4 características. E depois nós fizemos um passo adiante, que é responder quem é o homem. E aí dividimos a reflexão em 2 partes. Pensamos na natureza humana e depois pensamos na vocação do homem ao amor. Então, o trabalho que eu estou só fazendo memória do que o Pedro fez ontem com vocês, né? Conversou ontem com vocês. Então, o homem é aquela unidade de corpo e alma chamada ao amor, vocacionada ao amor. E ontem ele terminou a última palestra tratando do tema da sexualidade. Este elemento que compõe a nossa própria natureza. O homem é um ser sexuado por natureza. Então, não existe nenhum homem genérico nesse mundo. A gente, do primeiro instante da nossa existência, nós já somos masculino e feminino. Isso é determinado geneticamente. Depois, ao longo do desenvolvimento do embrião e do feto, a característica genética influencia física e psicologicamente no nosso desenvolvimento, a ponto de que já dentro do útero há em nós uma psicologia masculina e uma psicologia feminina que é garantida pela ação dos hormônios sexuais masculino e feminino. Eu só estou dizendo, seguindo as últimas pesquisas do campo de psicologia e psiquiatria que existem no mundo, né? Sobretudo nesses tempos de teologia de gênero. Então, a sexualidade humana, ou seja, essa característica de cada uma das pessoas, é um lugar por excelência onde nós vivemos o amor. Eu espero que o Pedro tenha falado muito sobre o amor, porque esse me parece um tema fundamental para a compreensão da vida matrimonial, da vida familiar, da vida de qualquer ser humano, mas como aqui a gente está falando para vocês, né, da vida matrimonial e da vida familiar. O elemento mais fundamental para um casal é o amor. Amar um ao outro. Por isso que no dia do casamento de vocês, quando vocês foram trocar o consentimento, vocês prometeram um amor, um ao outro o amor. Se faz uma promessa, inclusive, formalmente falando, né, de que amariam um ao outro por todos os dias da vida de vocês. Então, a sexualidade, ou seja, essa dimensão que caracteriza o ser humano como homem e como mulher, e que está inscrita no corpo, o próprio corpo do homem e da mulher já diz que são homem e mulher, mas não é só o corpo. A gente sabe muito bem, vocês da experiência muito bem sabem, que o gênio do homem é completamente diferente do gênio da mulher. Eu, às vezes, dou esse exemplo, né? Faz todo mundo rir, mas me parece a coisa mais banal e óbvia do mundo, né? Quando, acho que aqui está todo mundo casado já, não é ou não? Não tem noivo aqui? Vocês são noivos, né? Então acho que vai acontecer desse jeito, tá? Não precisa imitar isso não, acho que vai acontecer. Normalmente as mulheres chegam: ai padre, eu faço tudo, ele nem vê, padre. Eu vou lá, preparo o arroz, aí descasco o tomate, faço uma florzinha, né? Ponho brócolis assim, para mostrar que é uma flor, né? Eu corto meu cabelo, eu mudo o esmalte, eu troco o perfume. Ele chega em casa, ele parece um ogro, né? Ele vai lá, joga o sapato, né? Não quer nada, ele não presta atenção em nada, né? Ele vai lá e pega o arroz e desmancha a minha flor, ele nem fala que flor bonita, né?
Ele não está nem aí para esse negócio de flor, entendeu? Não é porque ele é mau, não é porque na cabeça dele está passando, tem outros problemas. Ele não tem esses detalhes, passam completamente batidos. Né? Por isso que quando a gente vai fazer assim, um encontro, uma festa, normalmente a gente convida uma mulher para fazer a decoração. É porque só vocês são capazes de pensar em tantos detalhes assim. Nós não pensamos nos detalhes. Eu estou falando que eu sou reitor do seminário, nós somos, tem eu e tem 2 diáconos, somos 21 adolescentes, só homens, né? Bom, ali você descobre que de fato detalhes, eles não sabem absolutamente nada sobre detalhes. De vez em quando eu dou umas prensas nele, não, pode ser um mero detalhe, mas um mero detalhe na sua casa. Aqui você vai ter que limpar aquele mero detalhe, que você tem 20 dias que não limpa lá no seu quarto, entendeu? Assim, é um outro jeito de pensar a vida. Essa dimensão, por exemplo, afetiva, que é muito diferente entre o homem e a mulher. É só diferente. Não tem ninguém melhor ou pior aqui. Simplesmente diferente. Então, essas diferenças são ocasião de o homem e da mulher justamente viver profundamente o amor. As diferenças, na verdade, são orientadas ao amor. Se a gente pega o homem e a mulher, nós vamos notar que a diferença que existe de um para o outro são justamente diferenças que são características opostas, mas não opostas para gerar oposição. Opostas porque são diferentes de tal maneira que o homem tem o que a mulher não tem e a mulher tem o que o homem não tem. Por isso a possibilidade que eles têm de uma vida boa depende justamente dessa complementariedade. E no homem e na mulher isso é visível inclusive a nível do corpo. Vocês pensam, por exemplo, se o órgão genital feminino fosse externo como é o do homem, como é que ia fazer? Não tinha jeito. Imagina se nós tivéssemos seio também. Até do ponto de vista físico, a gente nota que tudo é construído de uma tal maneira que o homem e a mulher fossem como 2 peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. Na mitologia grega, a explicação para o ser humano sexuado, não sei se vocês já ouviram isso, né? Como é que eles explicavam? Os deuses criaram o homem como ser mortal, mas eles não eram sexuados ainda. E aquele homem, como ser mortal, se rebelou contra os deuses. E para punir o homem contra aquela sua rebeldia contra os deuses, os deuses separaram o homem e criaram o homem e a mulher. E eles passam a vida inteira tentando encontrar essa sua outra metade. É daqui que vem esse negócio de cara metade que a gente fala muito aqui no Ocidente. É lá da mitologia grega antiga, né? Para dizer que o homem e a mulher procuram esta outra metade de si para virar de novo completo. Né? Tirando o elemento mitológico, isso tem um fundo de razão. Se a gente olha e imagina um mundo só de homens, ia ser um caos tremendo. Né? Ou um mundo só de mulheres, ia ser um outro caos tremendo. A diferença que existe entre nós é justamente em ordem a esta complementaridade. E no caso do casal, essa complementariedade que exige que um ofereça tudo que tem para o outro, nós chamamos isso com o nome de amor. O amor é doação total, fiel e fecundo, ou seja, alguém que se oferece completamente a um outro, para gerar a vida do outro, que dá tudo de si a essa outra pessoa. Isso é o amor. Quando eu falo de amor assim nos casais, eu normalmente olhando para nossa, desse negócio é difícil. Bom, certamente, como ideal, vai manter-se sempre um ideal. Um ideal alto, mas eu penso que a altura do ideal que nos é proposto, e que também alguém que não fosse crente poderia acreditar nisso. E a prova disso é que o amor foi pintado e feito poesia e foi cantado ao longo da história da humanidade inteira como o maior ideal de vida do homem. Se a gente pega os livros, a literatura, se a gente pega a pintura, né? Esse é um tema muito presente na vida do homem, do ser humano, né? Porque de algum modo ele intui que há aqui algo de muito propriamente humano e que disso depende
a própria felicidade, a própria plenitude da vida humana. Este amor que nós devemos viver, né? Ninguém aprendeu, nasceu sabendo essas coisas. E a gente deveria ter aprendido isso em casa, né? Vendo os nossos pais, convivendo com os nossos irmãos. Mas infelizmente, boa parte de nós vem de uma experiência familiar muito deficitária neste ponto. Os pais que se separaram, a experiência da solidão, do abandono, famílias onde mesmo sem separação, na boa parte das vezes, não é que os pais são testemunhas de um grande amor e por isso a gente cresce um pouco sem referencial, pelo contrário, às vezes a referência que a gente tem, não por maldade dos nossos pais, né? Mas as referências que a gente tem, às vezes até são contrárias à ideia de um amor verdadeiro. Então, a gente precisa, para isso, entrar numa escola de amor. E nesse sentido, a fé cristã, de fato, é uma grande escola do amor. Uma grande escola do amor. Não aquela da programa de televisão do casamento blindado. Não é aquilo lá que não existe casamento blindado. Entendeu? É mentira. Desculpe, mas é mentira. Né? Uma escola verdadeira do amor. E um dos temas, agora a gente vai avançar, né? Isso tudo foi assim, tentando dar sentido a tudo aquilo que vocês estão fazendo para continuar a partir de lá o nosso discurso. Né? Dos temas dessa escola de amor, ou a gente pode dizer, uma das lições do amor. Só uma coisa. Não sei se o Pedro ontem usou o slide, ele projetou. Se vocês quiserem, depois eu passo tudo isso para vocês, porque eu estou vendo que vocês estão anotando, não precisa preocupar não. Eu mando tudo por PDF, o Márcio pede, o Akari, e depois eles passam para vocês, tá bom? Eu tenho tudo isso feito aqui. Inclusive, a gente tem escrito muito mais do que a gente falou aqui, porque serve só um pouco para guiar a reflexão, né? Então, um dos temas importantes dessa reflexão sobre o tema do amor é o tema da castidade. O tema da castidade. Uma coisa importante que eu sempre gosto de falar no início, de quando trato desse tema da castidade, é que o tema da castidade, também por certo sentido por culpa daqueles que falam sobre o tema, né, sempre ficou muito ligado à ideia da relação sexual e ser casto significa não fazer sexo. Né? E aí quando a gente fala em castidade matrimonial, você tá louco, entendeu? Eu casei com a minha esposa, nem com a minha esposa eu posso mais. Né? Então assim, fica uma ideia um pouco equivocada de castidade. Né? Mas aqui eu vou tentar assim, fazer uma apresentação um pouco distinta e dizer por que é muito importante essa questão da escola do amor, a castidade como lição da escola do amor. Né? Então, primeiro, esqueçam essa ideia de que ser casto é não fazer sexo. Entendeu? Esqueçam isso. Né? É claro que para alguns isso também faz parte. Né? Talvez para o casal, em algum momento também isso vai fazer parte. Mas não é essa a ideia principal. A ideia de castidade que a gente tem como uma virtude não tem esse elemento como principal. Né? Então, o homem chamado ao amor, porque, claro, a gente foi chamado ao amor desde o início da nossa existência, né? Fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor. Por isso, toda a nossa vida deveria ser expressão desse amor. Não só entre marido e mulher, a vida do ser humano deveria ser assim. Né? Mas o homem, como eu disse, pecou. O homem acabou com aquela unidade que deveria ter vivido. Né? O texto lá do Gênesis, que fala do primeiro pecado, é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Todo mundo acha que aquilo é uma espécie assim, de história fantástica. Essa coisa pode dar carochinha, entendeu? Mas não é verdade. Né? É interessante que o primeiro poema de amor da história das civilizações é colocado justamente na boca de Adão. Né? Quando Deus cria Eva, então, ela é colocada diante de Adão e Adão faz o primeiro poema de amor. Agora sim, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, isso é o primeiro poema de amor, nós podemos dizer. Mas depois do pecado, né? Quando Deus põe Adão contra a parede, o que ele faz? Foi aquela lá, culpa tudo dela, né? E culpa do Senhor que me deu ela também, né? Então, rapidinho passa de ossos dos meus ossos para a carne da minha carne, para a minha concorrente que me fez cair, tudo é culpa dela. Ela passa rapidinho de uma coisa para outra.
esta mudança, a gente vê justamente, tem alguma coisa que faz com que assim, a relação entre o homem e a mulher mude com tanta força de um oposto para o outro. E no meio está justamente o pecado. Né? Então nós que éramos imagem e semelhança de um Deus que é amor, e por isso que deveríamos amar como forma elementar da nossa própria existência. Por conta da ruptura com Deus, que depois provocou a ruptura dentro de nós, que depois provocou também a ruptura entre nós, né? O homem já não mais vive este amor. Ao contrário, ao invés de experimentar essa inclinação para o amor, o homem experimenta outra coisa. Se a gente analisar seriamente o nosso cotidiano, né, é claro que essa chama do amor nunca se apagou em nós, mas concorrendo com ela agora, tem uma outra chama que nos inflama para outras realidades. E mesmo sabendo que nós devemos amar, na prática a gente não é que consegue sempre. Isso é uma das grandes dores de uma pessoa que está procurando autenticamente viver o amor no matrimônio, em família. Né? A gente sabe, na prática, não é uma coisa, não precisa ser teoria, né? Se vocês pensassem, por exemplo, no dia a dia de cada um de vocês, se eu pensasse, mesmo sabendo com todas as letras que sou chamado ao amor, de vez em quando eu quero socar alguém, esganar outro, entendeu? Né? Eu brinco, eu falo assim para as pessoas, elas ficam meio escandalizadas, né? Morando com 20 no adolescente, tem hora que você quer decepar a cabeça de uns 5 ou 6, né? Dar uns murros, uns 4 ou 5 de lá, né? Mesmo sabendo que eu quero amar aqueles jovens. Mas a gente sabe que há dentro de nós alguma coisa que concorre com esse desejo inato do amor que foi colocado por Deus em nós, porque somos a sua imagem e semelhança. Isso a tradição da igreja chamou de concupiscência, essa fome para o mal, essa inclinação para o mal, que nos faz ir numa outra direção daquela que nós sabemos que nós devemos ir. E a gente podia dizer que agora, se antes tudo em nós estava direcionado para o amor, o que passou a acontecer depois do pecado? Houve uma ruptura. Né? Então, eu sei que eu devo amar, minha cabeça me puxa para o amor, mas as minhas paixões me puxam para o ódio. Então, vai para um lado completamente diferente. E às vezes meu corpo me puxa para o outro lado. Então vira um negócio assim, uma queda de braço de um monte de forças dentro. Então há uma espécie de desagregação. E este processo de reunificar tudo para o amor é um processo longo que dura toda a nossa vida. E por isso exige esta virtude que a gente chama de virtude da castidade. Então o que seria a castidade? A castidade é, antes de tudo, um dom de Deus, uma graça que Deus nos dá. É fruto da obra do Espírito Santo. Gálatas 5:22, né? Um dom de Deus, uma graça. E que o Espírito Santo concede a nós no nosso batismo. E se é uma graça, claro, depois a gente também vai ter que pedi-la. Né? Mas a castidade também é uma virtude. Então, antes de explicar o que é virtude da castidade, a gente precisa entender um pouco. Só uma pergunta, vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando? Domingo cedo, tem alguém que não acordou ainda, né? Qualquer coisa tem um cafezinho muito gostoso, por sinal, que trouxeram aqui, né? Estão me acompanhando, né? Então, agora, só que vocês prestem bastante atenção para não perder o passo que eu vou dar. O que é uma virtude? Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil entender. Imagina que eu levanto de manhã cedo, todo dia, 5h30, e tenho trabalhado demais, então já levanto meio cansado, né? Aí vou fazer uma coisa, aí vou tomar café, desculpa, nossa, não comprei café, aí já fico nervoso. Aí eu pego o carro para ir para minha casa, viro a esquina, furo o pneu, de novo, nervoso. Né? Aí eu chego atrasado no trabalho, ninguém sabe por que eu cheguei atrasado, já tomo logo lá uma ensaboada do meu patrão, fico nervoso de novo. Então, a minha vida é feita de um monte de pequenos sofrimentos que me provocam negativamente. Isso é a vida de todo mundo. A vida nossa cotidiana é cheia desses pequenos incômodos que constantemente provocam em nós uma espécie de sofrimento. A reação a esse sofrimento, gritar, mas a gente chama de impaciência. Paciência vem da palavra patire, que em latim quer dizer sofrer.
O impaciente é aquele que não sabe sofrer as pequenas contrariedades do dia a dia sem reagir. Isso é o impaciente. Quem é a pessoa paciente? É aquele que levantou cedo e descobriu que esqueceu de comprar café. Aí tem aquele incômodo. Ao invés de reagir negativamente, é capaz de ter um certo controle sobre si e não reagir negativamente, apesar do sofrimento. Depois ele... Chuva isso, né? Que isso, que coisa boa. Depois ele fura o pneu, ao invés dele pegar a chave e quebrar o carro dele, ele de novo é capaz de controlar aquele ímpeto negativo, né? E ficar tranquilo. Quando ele chega lá no trabalho, o patrão dá uma ensaboada nele, ele de novo tem uma reação, ele é capaz de ter controle sobre si e reagir dizendo: tudo bem, senhor, desculpa, furou o pneu. Né? Ele é capaz de sofrer essas pequenas contrariedades do dia a dia sem reagir negativamente. Pergunta: isso é fácil ou difícil? Muito difícil. Muito difícil. Então, como é que a gente vai se tornar virtuoso na paciência? Virtude é igual andar de bicicleta, só tem um jeito. Não dá nela cair, levantar, cair, levantar. As pessoas pensam: ai, Padre, eu peço tanto paciência para Deus, né? Ótimo, pode pedir, Ele vai ajudar, vai te dar graça. Mas a paciência não é um raio que entra em mim e eu viro paciente. Eu vou na missa, entro um belo impaciente e sai de lá tudo paciente. Né? Nunca vai acontecer isso. Aí parece que quanto mais eu peço paciência, mais Deus me dá aprovação. Mas não é isso. É porque a vida é cheia de provações. E eu só vou ser paciente na medida em que eu for paciente. Ou seja, que eu começar a treinar para quando alguma coisa inflamar dentro de mim, eu ficar firme. Sofrer sem reagir negativamente. Na primeira vez é mais difícil, na segunda vez é menos difícil. É sempre difícil, mas vai se tornando menos. Até o ponto em que eu sou capaz de sofrer serenamente todas as pequenas contrariedades. Eu me tornei uma pessoa virtuosa. Então o que é uma virtude? A virtude é uma espécie de disposição estável. É como se fosse assim, um hábito. É igual aquele hábito de levantar todo dia na mesma hora. Eu me torno habituado a sofrer uma contrariedade e não reagir negativamente. Isso é uma virtude, né? É um hábito estável. Que faz o quê? Que faz com que a minha inteligência fique mais forte do que as minhas paixões. Eu sou capaz de fazer o certo, mesmo quando eu estou inflamado para fazer o errado. Faltou o café, inflamou dentro de mim. O certo é: ninguém tem culpa, fui eu que não comprei. Ao invés de eu ir lá e descarregar na minha esposa, eu fico quieto. Eu não sou capaz, não, peraí. Fui eu que não comprei o café, eu já sabia que tinha que comprar. Então eu sou capaz de me conter naquele meu ímpeto. Então, quando o pneu do meu carro fura, ao invés de eu pegar a chave de roda e quebrar o produto, não, isso acontece. Então eu vou ficar, vou sofrer, vou lá trocar com toda a angústia que isso me causa, mas a minha cabeça, a minha razão funciona me ajudando a fazer o que é certo, mesmo quando o coração está inflamado. Isso a gente pode falar para um monte de coisa. Virtude tem virtude para tudo nesse mundo. Aqui eu falei da paciência, né? Eu podia falar de outras virtudes. Então, a castidade também é uma virtude. Por quê? Porque a castidade me faz justamente eu lidar com essa dispersão que eu vivo, que envolve meu corpo, que envolve os meus sentimentos, que envolve a minha imaginação, que envolve os meus desejos, ou seja, lidar com todos esses elementos da minha vida, que estão dispersos, cada um está me levando para um lado e para o outro, né? Me faz viver isso dentro do âmbito específico da minha sexualidade, ou seja, da relação com as pessoas. Então a virtude da castidade vai justamente me ajudar, porque vai ir sempre me capacitando mais a deixar-me guiar pela minha inteligência, quando, por exemplo, os meus desejos estão me levando para um lado que não é aquele do amor verdadeiro, que homem e mulher devem viver entre si. Ou que o meu corpo está me levando para um lado que é contrário ao amor verdadeiro, que homem e mulher devem viver. Todo mundo deve viver. Estou falando homem e mulher, que é o caso de você.
Então a virtude da castidade, na verdade, é uma virtude que vai ajudar o homem e a mulher neste processo de reintegração da própria vida, a partir justamente da sua inteligência, para conduzir toda a existência na direção do amor. Ao invés de fazer o que os sentimentos querem, lembrar do quebrar o vidro do carro, ao invés de fazer o que as minhas paixões mandam, eu sou capaz de dizer, não, peraí, apesar da minha paixão estar me movendo nessa direção, eu sei que o certo é ir nessa direção. Eu vou me tornando forte o suficiente, virtuoso o suficiente, para que, quando chegarem aqueles momentos, eu sou capaz de ir reunindo toda a minha vida. Eu vou redirecionando a minha vida naquela direção do amor verdadeiro. Me acompanharam ou não? Me acompanharam? Isso é a virtude da castidade, aquela que vai nos ajudar a impregnar de razão a vivência da nossa sexualidade, sobretudo no que tange a questão do prazer. Por isso, a castidade ela vai tocar em dois pontos muito importantes: a integridade da pessoa e a integralidade da doação. O primeiro, a pessoa casta ela vai se tornando capaz de viver uma vida íntegra. Íntegra não no sentido assim de corrupção, essas coisas não, né? Íntegra no sentido de que toda a vida da pessoa vai se reunificando. E essa é uma das coisas que eu acho mais preciosa da castidade. Eu sou padre já tem 10 anos, então eu já atendi muitas coisas, milhares de confissões na minha vida. E uma das coisas que sempre me tocou muito profundamente é quando as pessoas fazem essa experiência, que fazem elas sofrerem muito. Padre, eu sei que eu não devia fazer isso, mas eu não dou conta de não fazer. E não é só no campo da sexualidade. Eu não deveria falar assim com meu pai, mas eu não dou conta de não fazer. Eu não deveria reagir assim com meu filho, né? Isso é uma das coisas que mais me comove, por exemplo, assim, quando uma mãe vem falar, padre, eu não deveria ter feito assim com meu filho. Chora por falar daquilo. Ela sabe de uma coisa, mas o sentimento e as paixões levam ela para uma outra direção. Assim também com o pai, assim também com o esposo, assim também com a esposa, como o padre também. Eu brinco de esganar os meninos, mas de vez em quando, no final da noite, na última oração, fazendo o exame de consciência, eu digo, não deveria ter dito assim. Foi muito grosso. Ou não deveria ter feito assim com eles. Foi estúpido, foi sem sentido. Apesar de saber o certo. Às vezes é esse ímpeto passional que nos move. Né? Isso é uma coisa muito ruim, porque no fundo a gente se sente, em certo sentido, escravo de um sentimento que a gente sabe que não está nos levando para uma boa direção, mas a gente não tem controle sobre ele. E a castidade vai produzir justamente isso na minha vida. Né? A castidade vai me tornando uma pessoa íntegra, porque na medida em que eu vou usando da minha capacidade de reconhecer o que é bom, o que é certo, e vou reconduzindo os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas paixões, os meus impulsos, os meus movimentos físicos, né, a minha imaginação. Eu vou reconduzindo isso para uma mesma direção. Eu vou me tornando, eu gosto muito dessa palavra, eu vou me tornando patrão de mim mesmo. Sou eu quem comanda a minha vida. A minha vida não é comandada por um impulso certo. Sou eu quem mando. Sou eu quem direciona. Sou eu quem conduz. Por quê? Porque toda a minha vida, pouco a pouco, vai sendo colocada numa mesma direção. É uma espécie de integração interior. Os psicólogos gostam muito de usar essa palavra, esse processo de integração, né? Dos problemas que nós tivemos. Se antes tudo isso era como uma espécie assim de meteoro que vai batendo para tudo quanto é lado, quando eu pego tudo e vou fazendo tudo girar harmonicamente dentro de mim. Uma espécie de integração de tudo. Né? Ou seja, tudo agora está harmônico, está em consonância, como se fossem os instrumentos de uma orquestra. Né? Tudo canta no mesmo tom. Né? Tudo vai sendo direcionado para uma mesma direção, vai sendo ordenado. Né? É como quando a gente abre o guarda-roupa, é até bonito, né? Assim, as camisas estão tudo certinhas,
tá tudo, as camisetas, as coisas vão ganhando ordem. Esse sonho, Maria Luísa, né? Todo isso é o sonho de toda a família, na verdade, né? Eu faço inspeção. Em casa, os meninos brincam que o sistema é meio militar, mas de vez em quando é assim mesmo. Eu toco a trombeta, eles vai todo mundo para a porta do quarto, abre os guarda-roupa que eu quero ver como é que está a situação, né? Aí entra lá um caos completo, né? Uma desordem, ela está desordenado. Né? A ordem inspira algo bom, né? Aquela ordem de tudo, essa integridade. A castidade vai produzindo isso em nós, né? Capacidade de integridade. Estou no comando, tudo vai na mesma direção. E qual é a direção? É a segunda parte, é a integralidade da doação. Eu me reúno para totalmente me oferecer a alguém. No caso de vocês, a esposa para a esposa. No meu caso, por exemplo, que vivo também a castidade, a minha oferta é para o povo. Eu não tenho uma esposa, mas tenho uma esposa, vamos dizer assim, que não é personificada. Quem é a minha esposa? Cada pessoa que senta diante de mim. Confessionário, para a direção espiritual. Para cada pessoa daquela eu tenho que me dar por inteiro. É interessante essa expressão dar-se por inteiro. Né? Às vezes a gente ouve também um casal dizendo, parece que ele não é inteiro para mim. Né? Ou parece que ela não é toda para mim. Tem qualquer coisa nela que é dividido, né? Parcial. Isso se dá justamente por conta dessa desintegração. Precisa se integrando, né? integrando toda a nossa vida, para justamente oferecer toda a nossa vida para a pessoa. Né? Então, é este processo que a castidade vai fazendo em nós, vai unindo toda a nossa vida, vai unificando todas as nossas energias. Santo Agostinho, que foi um homem que teve muito problema com a castidade, ele fala uma frase muito bonita naqueles livros, As Confissões, se alguém não leu, seria bom ler, diz: a castidade, é graças à castidade que nos reunimos e nos reconduzimos à unidade. E é verdade. Então é um processo de aprendizado. É um processo de aprendizado longo, que lida com forças interiores. Uma espécie de pedagogia da liberdade. Por quê? Porque a gente vai se tornando livre. Porque não tem mais nada que me escraviza. A unidade vai produzindo essa liberdade. Liberdade desses impulsos que tantas vezes me cegam, que tantas vezes me dominam, mesmo sabendo que não deveria fazer, acabo fazendo. É um processo de aprendizado. Que o homem vai ganhando essa capacidade de mover-se pelas suas convicções e não escravo do seu sentimento. Isso é um processo de aprendizado, é um processo a longo prazo. Por isso que quanto antes a gente começar a viver a castidade, mais cedo a gente vai fazer os passos necessários para essa unificação, essa unidade. Por isso a gente vai se tornando mais livre mais cedo possível. Vai se libertando na verdade. E é claro, tem momentos mais difíceis, tem momentos mais fáceis, né? E é um empenho que a gente não pode supor de ter alcançado. Eu agora sou casto, tipo assim, agora cheguei lá, né? Tudo, acabou. Isso aí é uma ideia falsa. Porque enquanto existir em nós o drama do pecado original, e ele sempre vai existir, então em nós sempre vai haver essa espécie de luta interior. Os grandes mestres da vida espiritual dizem que as dificuldades com a castidade vão acabar 20 minutos depois da morte. Ou seja, vai acabar nunca. E por quê? Por causa dessa tensão interior que a gente vive, que é constante, própria do homem fragmentado pelo pecado. Né? Então, a gente tem que viver um processo. Como é que a gente vive esse processo? Qual é a historinha lá da paciência? São o dia a dia das nossas escolhas. As pequenas escolhas de cada dia é que vão tornando-nos pacientes, nos tornando magnânimos, nos tornando prudentes e também nos tornando castos. São as escolhas pequenas que eu faço de todo dia que ajudam nesse processo de desintegração ou nesse processo de integração. Em tudo que a gente faz, em tudo. Nas relações,
no que eu vejo, no que eu escuto, no modo como eu lido com os meus desejos, com a minha imaginação, com os meus sentimentos. Esse processo de libertação do homem exige uma pedagogia da atenção cotidiana. A gente tem que todo dia pensar nisso, todo dia viver desse modo. Aquela ideia do água mole em pedra dura, tanto bate até que flua. As gotinhas de cada dia constroem ou destroem este caminho de integração da minha vida para oferecer a minha vida a alguém. Então, todos os dias. E por isso tem um crescimento que é marcado por degraus. Às vezes a gente avança mais, às vezes a gente dá um passo para trás, depois avança de novo. E é uma perfeição que não é alcançada do dia para a noite e nem sem as quedas. Às vezes acontecem as quedas. Eu digo não só quedas assim do tipo trair, não é só isso. Ou não necessariamente só quedas que envolvem situações graves. Uma paciência. De vez em quando assim, a gente perde a paciência. É uma coisa pequena. Então também a nível da castidade é assim. Então a gente precisa caminhar para cultivar a castidade. E para isso a gente precisa de certos meios para cultivar a castidade. O primeiro deles é conhecer-se. A gente precisa de conhecimento pessoal para ser casto. Isso é uma das coisas que eu acho mais importante para tudo na nossa vida, mas que a gente perde. Às vezes as pessoas, eu faço propositalmente, às vezes as pessoas vêm conversar comigo, falam, Paulo, eu estou com raiva. Eu pergunto, o que você está sentindo raiva? Não é isso que você está sentindo. O que você está sentindo? Se a pessoa for muito atenta, ela vai notar que no fundo a raiva é uma reação, no fundo, por causa, por exemplo, do medo. Não é propriamente, ela não sente propriamente raiva, ela está sentindo medo. Mas o medo é a experiência mais básica, e o medo provoca a raiva, que é um modo de proteção, de defesa. Às vezes eu pergunto, o que você está sentindo? Não, presta atenção, lá no fundo eu estou com insegurança. Aí eu reajo com ciúme. Estou sentindo ciúme. Você está se sentindo insegura ou inseguro. O ciúme é só uma reação sucessiva disso. Agora, pouquíssimas pessoas são capazes de fato saber o que lá no fundo está acontecendo com elas. Porque a gente se acompanha muito pouco. A gente sabe pouco quem a gente é. Eu estou falando isso não só porque eu sou padre, mas como eu trabalho em formação há muitos anos e tenho que lidar com essas imperfeições dos meninos para ajudá-los a crescer, várias vezes eu confronto isso com eles. Eles poucas vezes sabem assim, dizer o que na verdade eles estão sentindo, o que na verdade eles realmente têm dentro de si. Ou, por exemplo, se a gente pensa na história da nossa vida, quantas coisas a gente viveu na história da nossa vida que nos marcaram muito profundamente, negativamente, e a gente nem se dá conta disso. Nem se dá conta disso. São coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, e que estão lá e que causam um problema enorme na nossa vida, e a gente nem se dá conta disso. Se a gente não parar para analisar, para pensar, né? Por isso que na renovação se faz tanta oração de cura interior, para tomar conhecimento e deixar que o Senhor toque isso. Mas mesmo de um ponto de vista assim, não fosse propriamente a nível de oração, de autoconhecimento, a gente faz pouco, mas é muito importante. Por quê? Porque eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim, que eu sei que o certo é esse, mas eu vou para outra direção contrária. O que me move interiormente? Ou o que eu estou fazendo que meu coração parece sempre um vidro de algo que basta que chegue alguém e ele joga um metro de fogo e explode, é um negócio doido, entendeu? O que está acontecendo? O que tem dentro de mim? Né? Então, a gente precisa se conhecer para saber esses movimentos, para saber inclusive como ordenar tudo isso. O conhecimento de si é um ponto fundamental para quem quer ser casto. Até para a gente descobrir onde são as nossas fragilidades. Onde, ao invés de amar, eu estou indo para uma outra direção do egoísmo, do egocentrismo e assim por diante. Isso é um processo de atenção e de meditação sobre a própria vida. É bom a gente passar dos fatos mais visíveis, por exemplo assim, briguei com meu esposo, falei alto com ela.
coisas assim, cotidianas. Depois se perguntar, por que eu fiz isso? E aí entrar de fora para dentro, entendeu? Por que eu fiz isso? Né? Aí começar a ficar atento, atenta a si mesmo. Não, na verdade eu estava com raiva aquele dia. Mas por que eu estava com raiva? E entrando, entendeu? Até chegar nos elementos mais profundos. Claro, a gente não faz isso do dia para a noite. Ninguém consegue fazer esses passos. Mas eu aconselho a partir dos fatos mais exteriores, mais visíveis do cotidiano. E se perguntar por quê. E não fazer isso na hora. Por isso que é bom fazer isso no final do dia, entendeu? Assim, quando a gente vai dormir, por exemplo. Né? É uma boa hora de tirar todos os dias. Não precisa ser muito. Para não viajar, ficar meia hora. Ninguém fica meia hora. Né? 5 minutos, entendeu? Assim, repassar o dia. Né? Eu levantei, fiz café, tomei café, comecei a limpar a casa, fui para o trabalho, almocei. Assim, repassar o dia. Aqui tinha alguma coisa que não funcionou, um ponto vermelho, uma luzinha acende e eu começo. Ah, por que eu agi daquele jeito? Por que eu fiz daquele jeito? O que eu estava sentindo? Por que eu estava sentindo aquilo? E aí de fora para dentro a gente vai começando a tomar pé da situação interior. Né? E se a gente não fizer isso assim, do tipo marcar a hora no momento de fazer, não vai nunca. Porque isso não é uma coisa que nos vem espontaneamente. Entendeu? Não é uma coisa espontânea. E depois o problema também é que quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a descobrir as ondas obscuras dentro de nós. E aí há uma tendência depois de não querer mais. Porque assim, ver o que em nós é escuro é muito sofrido. E sobretudo quando eu começo a abrir as portas dos quartinhos de entulho da nossa vida. Entendeu? Quando eu começo a abrir a porta e descobrir que tem uma raiva que eu estou cultivando há 20 anos. Entendeu? Que tem uma mágoa que tem não sei quanto tempo que está lá. Eu só escondia para fora. Aí é duro. Abrir essas coisas e começar a trazer isso para fora e começar a resolver esse negócio aí. Mas isso é essencial para o processo de integração, de vivência da castidade. Essencial. Mas só fazendo esses anos de consciência, será que a gente vai conseguir? Claro que eu estou pensando isso na perspectiva cristã, a gente faz isso como pessoas que creem. Então nós fazemos isso com o Senhor, fazemos isso pela oração. Né? Não estou pensando num processo exclusivamente psicológico. Só que em nós, psicologia e fé não se separam, porque tudo que eu faço como homem, eu faço como homem que tem fé. Eu faço na perspectiva da minha fé. Se quiser pegar ele, pode pegar. Ah, está conversando? Tá. Sem problema. Então, é um processo de oração, de meditação, de reflexão, de autoconhecimento. Tudo é junto, não tem separação. A gente, assim, às vezes é como se tudo fosse aqui eu rezo, aqui eu penso. Não, tudo junto. Eu faço isso como uma pessoa que tem fé. Por isso, assimila tudo junto na sua relação com o Senhor. Né? É claro que são passos que não se conseguem fazer tudo com a mesma velocidade, tem coisas que a gente avança mais. Mas se não fosse, se não começar a entrar no caminho. Isso é uma coisa muito importante. Depois, um segundo meio muito importante é a prática de uma ascese adaptada à nossa condição. O que é a ascese? É o esforço que me educa. Lá em casa eu brinquei com você, eu vou dando os exemplos da minha vida, porque é a minha vida, só tenho essa para dar exemplo. Né? Mas lá em casa com os meninos a gente faz muito isso. Porque assim, eles são adolescentes, imagina, eles têm 14, 15, 16, naquele momento em que estão descobrindo a sexualidade. Em que, inclusive, pelo desenvolvimento dos hormônios, assim, então está tudo muito novo, inclusive o impulso, o desejo sexual e assim por diante. Então eles têm que aprender a lidar com esse negócio. E isso exige uma certa fibra humana. Assim, conter um desejo. Eu brinco muito com ele. Se você não der conta de dizer não para o arroz, você vai dar conta de dizer não para quê na sua vida? Para uma coisa que não é essencial, arroz. Entendeu? Aqui é que a gente entende o porquê do jejum também. O jejum me educa para ser capaz de dizer sim na hora que eu quero dizer sim e não na hora que eu quero dizer não. Chega lá, eu digo, não vou comer carne, põe lá a carne que eu não como esse negócio aqui, entendeu? Quem manda aqui sou eu e eu não como. Se eu sou capaz de fazer isso, quando vem a vontade de esganar alguém, eu não esgano, porque eu sou capaz de dizer sim ou não. Então, por exemplo, os meninos aí em casa, eles têm aula de educação física. Por quê? Porque o esporte, apesar de que a gente hoje usa mais no nível estético, mas tem uma função ascética muito grande. Esse negócio, por exemplo, fala assim, eu vou todo dia levantar de manhã e vou caminhar. Não precisa fazer muita coisa, não precisa nada muito estratosférico. Levantar de manhã e fazer meia hora de caminhada. Isso
Isso exige uma capacidade de domínio da própria vida. Levantar da cama, coisar da meia hora. Isso é um negócio exigente, que tem que ter paciência, que tem que ter força. A gente fala força de vontade, tem que ter força de vontade. Então, se eu não sou capaz de ter força de vontade para levantar e caminhar, quando tiver vontade de trair a minha esposa, eu também vou dar conta de dizer não, entendeu? Então, por isso que tem que ter uma espécie de ascese. Começar a fazer coisas que trabalhem em mim a capacidade de lidar com sentimentos, com desejos, com impulsos, e que vai me tornando pouco a pouco alguém que controla a situação. As pessoas perguntam para mim, o senhor faz isso? Eu falo, mas por que o senhor faz? Por duas razões. Primeiro, que eu trabalho com a minha cabeça quase o dia inteiro. Eu preciso de uma coisa para equilibrar esse trabalho intelectual grande. Mas uma outra razão é pura ascese. Levantar todo dia e correr 45 minutos na esteira é um negócio que me custa muitíssimo. Mas eu dou graças a Deus, porque por aquele exercício ascético, quando eu tenho vontade de bater nos três, eu não bato, entendeu? Por quê? Estou treinando, a minha é uma espécie de treino. Uma espécie de treino. É interessante, a gente vê aqueles filmes, a gente fica assim, o mundo de hoje que não entende absolutamente nada dessas coisas, quando vê lá aquele filme de guerra, o general que grita, urra na cabeça, porque ele não pode nem mexer, né? Por que você faz aquilo? É porque o general gosta de massacrar? Não. Porque ele tem que ser capaz de lidar com o sentimento dele. Porque quando ele cai em uma guerra, ele não pode... Ele vai ter que ser capaz de lidar com o medo, ele vai ter que ser capaz de lidar com a raiva, com o ódio. Se ele não tiver controle da situação, ele não é capaz de fazer o que ele tem que fazer, entendeu? É treino. Não é que o general gosta de humilhar o outro, ele está treinando o outro para ser alguém forte, entendeu? Então, o exercício físico, o jejum, coisas banais, tipo levantar na mesma hora. Em casa, estou falando dos exemplos da minha casa, que é minha casa. É proibido soneca do celular, entendeu? Você tem que levantar que hora, porque no começo era assim, eles tinham que levantar 6 horas, eles punham 5h30, 5h35, 5h40. Rapaz, por que vocês fazem só pelo gosto de levantar, tem mais 20 minutos, entendeu? Está todo proibido esse negócio. Que hora vocês têm que levantar? 6 horas. Então põe 6 horas, bateu a mão no celular e pula da cama. Para com isso. Chegar na hora nas coisas. É uma coisa ascética. Chegar na hora. No seminário é bom que tem horário para tudo. Então chegar na hora. Chegar na hora da oração. Chegar na hora do almoço. Estudar. Estudar é outra coisa ascética. Ficar 1 hora sentado na cadeira lendo sem tirar a bunda de lá. É um negócio federal. Fica lá. Não comichão, você tem vontade de comer, ligar o celular. 1 hora, sem levantar a cadeira. É exigente, né? Isso vai dando domínio de si. Né? Depois também, é claro, a vida cristã não é feita só de castidade. Por isso que eu, assim, digo a vocês, eu não conheço o grupo de vocês, apesar de conhecer a Karen que está aqui com vocês há muitos anos, eu não conheço o grupo, mas eu vou dizer, não fiquem falando só de uma coisa. A vida de um casal não se resume à castidade, à paternidade e responsabilidade. Tem um monte de coisas. E a nossa vida é como uma mesa, entendeu? Ela tem como esse ambão aqui, esse púlpito. Se eu arrancar este pé aqui, ele cai. Então não adianta ter só um pé forte, tem que ter todos fortes. Então a vida cristã e a vida humana tem que ser pensada na sua globalidade. Então aqui também. Então, não adianta pensar só no que diz respeito à castidade. Tem que pensar em tudo. No amor a Deus, na participação da missa, honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho. Estou falando dos mandamentos. Tem que vir uma vida cristã global. Por quê? Porque se eu tenho uma vida cristã global forte, se naquele ponto dá uma espécie de fraqueza, a minha vida se sustenta, porque é tudo muito forte. Né? Tudo é bastante substancial. Né? Então, uma vivência, uma obediência aos mandamentos, uma obediência da vida cristã que seja completa. Depois, não só praticar a virtude da castidade, mas todas as outras virtudes. Particularmente, a virtude da prudência e da temperança. Um dos grandes problemas nas quedas em relação à castidade, para mim, está ligado à virtude da prudência. Nós perdemos a prudência das coisas. Eu falo muito para os jovens, mas você já sabe, você vai fazer coisa errada, para que você foi lá, entendeu? Larga de ser imprudente. É igual o alcoólatra, ele quer parar de beber e vai para o boteco. Não vai parar nunca. Então, a gente
precisa ser prudente. Assim, olha, aqui tem um ponto de fraqueza na minha vida. Eu vou proteger mais esse ponto. É quando a gente machuca por prudência, a gente vai lá e cobre, entendeu? Para ninguém ir lá e dar outra porrada lá, né? A gente tem que, se tem um ponto de fraqueza, então a gente protege prudentemente aquele ponto. E se eu sei que aquela fraqueza fica ameaçada diante de tal pessoa, diante de tal situação, diante de tal lugar, então por prudência eu evito essas coisas, justamente para que eu não caia no contrário daquela virtude. Então a gente tem que ter prudência nas coisas. E depois a gente tem que ter temperança. O que é temperança? É aquela virtude que vai nos dar moderação na busca de qualquer prazer. Eu falei do arroz, né? Então, se eu não sei moderar o prazer da alimentação, se eu não sei moderar a busca do prazer visual, se eu não sei moderar a busca do prazer auditivo, dificilmente eu vou ser capaz de moderar a busca do prazer sexual. Eu sou a mesma pessoa sempre. Eu sou sempre o Padre Luiz Henrique. Dormindo, jogando bola, celebrando a missa, dando bar. Eu sou sempre a mesma pessoa. Então, se jogando bola eu sou um grosso, muito provavelmente fazendo homilia eu vou ser grosso também. Eu sou a mesma pessoa. A não ser que eu fosse um esquizofrênico. Não é o caso. Então, a pessoa que eu sou num ponto, eu também vou me ajudar a ser num outro ponto. Então, se eu sou temperante no comer, muito provavelmente eu também vou ser temperante na busca do prazer sexual. Se eu sou temperante nas coisas que eu vejo, isso também vai me ajudar na dimensão da minha castidade com a minha esposa, com o meu esposo, com o padre. Então, a busca de outras virtudes. E por fim, é claro, a gente não pode negar jamais a fundamental importância da oração. Não porque Deus faz mágica na nossa vida, Deus não é mágico. Mas Ele vai nos dando as graças necessárias para que esse progresso aconteça. A graça de ser perdoado quando há uma queda, a graça de ser encorajado quando eu estou desanimado, né? A graça de Deus é quem nos coloca para frente. Eu sempre pergunto aos jovens, assim, quando reclamam deste ponto, eu pergunto, está rezando? A gente não rezar, é difícil. Se não procurar a ajuda de Deus, é difícil. Então, tem alguma dificuldade? Então, recorrer constantemente a Deus. E depois, é claro, a gente precisa dizer assim por fim, que o que é e o que não é ser casto. Então, ser casto, na verdade, é dizer sim ao amor. A castidade nos ajuda a amar. Isso é casto. Agora, claro, dizendo sim ao amor, eu vou dizer tudo aquilo que é não a tudo aquilo que é contrário ao amor. Então, se para amar a minha esposa significa tê-la como a única mulher da minha vida, eu vou dizer não para aquelas outras coisas que me tiram dessa entrega total à minha esposa. Se na hora da intimidade com a minha esposa eu quero amá-la, então eu vou dizer não para tudo aquilo que me faz transformar o meu esposo ou minha esposa num mero objeto de prazer. Se na hora de dividir a vida com ela cotidianamente eu quero continuar amando ela ou amando ele, né? Então, tudo que me impede de viver esse amor eu vou tirando. Mas é antes de tudo um sim. Por isso que castidade não é não fazer, é fazer. Fazer o quê? Fazer tudo aquilo que me ajuda a amar essa pessoa. E depois, é claro, para amar essa pessoa eu vou tirar as coisas que me impedem justamente de amar. E aí é que entra o não. E o sim ou o não vão depender justamente de qual é o estado de vida em que eu estou. Se vocês fossem seminaristas, eu ia falar para vocês, no caso de vocês que são seminaristas, que pretendem viver o celibato, então a castidade, o sim na castidade comporta isso. Se fosse religiosas, eu falaria de uma outra maneira. Né? Por quê? Porque todo mundo tem que viver a castidade dentro do seu estado de vida. Então, no caso aqui, nós temos um casal de noivos ou namorados, eu vou falar só para os noivos e namorados e para vocês que são casados já. Né? Então, a castidade para os solteiros, ou seja, aqueles que ainda não receberam o sacramento do matrimônio, deve ser vivida na continência perfeita. Por quê? Porque se o amor é doação de um para o outro, e essa doação
Para ser um amor verdadeiro precisa ser total, significa que eu tomo a minha vida e dou ela totalmente à pessoa. Espero que o Pedro tenha falado disso para vocês ontem, né? E o ato íntimo entre o homem e a mulher é visivelmente o ato onde eles estão dizendo sem palavras: eu dou toda a minha vida para você e a dei totalmente, a ponto de que estou dando inclusive o meu próprio corpo a você. A intimidade de um casal deveria ser como uma declaração de amor não verbal. Homem e mulher se amam tanto e o amor que eles vivem é tão grande que eles dão a vida um para o outro, e o dar a vida um para o outro comporta essa doação do próprio corpo ao outro. Então, se a gente pudesse vetorializar, né, é uma seta que sai de mim para o outro. O centro é o outro. Né? Tudo que se faz é em virtude do outro. Né? Então não tem absolutamente nada a ver. Eu quero entregar totalmente a minha vida para essa pessoa. Por que o ato íntimo de um casal de namorados trai esse amor? Porque eles ainda não deram a vida um pelo outro. E a prova disso é que amanhã depois eles podem separar. Às vezes, mas eu amo ela, então casa com ela, eu não estou pronto. Então não está pronto para fazer aquelas coisas que é só do casamento. Eu amo. Que amor é esse? Que não é oferta total de si. Porque exige a doação total da vida. O ato íntimo não é um ato exclusivamente de busca do prazer. É antes expressão de um amor que é totalidade da oferta de Deus. Por isso exige que a vida tenha sido doada pelo outro. E a vida é doada um para o outro no dia do casamento. Aquele dia que um homem ou mulher diz: eu, fulano de tal, te recebo e te prometo amor e fidelidade por todos. Eu estou dando toda a minha vida. Até quando eu morrer, ela vai ser sua. Tem nada mais meu. É naquele dia que se faz isso. Até chegar aquele dia, a doação ainda não. Mas pode se separar. Pode se separar fisicamente, mas vai continuar esposa. Por quê? Porque impôs essa coisa. Eu dou a você toda a minha vida até o dia que eu morrer. Há uma promessa feita. Por isso que a igreja leva tão a sério essa questão do matrimônio. Ela não tergiversa com essas coisas. Não tem brincadeira. Às vezes as pessoas sofrem: mas a igreja é má. A igreja não é má, ela é simplesmente coerente. O casal foi lá e disse: eu dou a minha vida por você. Até, antigamente se falava até que a morte nos separa. Né? Hoje é todos os dias da minha vida. Independente do modo como se faz as palavras. Mas é oferta total. E é tão total que é para a vida toda. Não é por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se alguém casar com ele, você casa comigo, eu te amo, por 6 meses. Acho que ninguém casa. Se tivesse limite, não existiria casamento, na verdade. O próprio amor exige uma totalidade. Por isso que o casal, neste tempo do namoro, deve privar-se daquilo que é próprio de quem ofereceu a vida. Às vezes eu falo assim, até se a gente pensasse a nível de bom senso, parece que tem alguma coisa que não funciona. Eu namoro com esse cara aqui, aí tem relação com ele, aí eu termino. Aí 6 meses depois eu arrumo outra, tenho com essa aqui também, né? Coisa um pouco assim, até do ponto de vista assim, mas peraí, né? A minha intimidade, aqui, no meu quarto eu nem levo todo mundo, entendeu? Porque é uma coisa tão íntima, que eu reservo aquele espaço para algumas pessoas. Né? Tem coisas que eu escrevo que eu só mostro para alguém. Tem coisas que eu tenho convencimento que eu só digo para alguém. Agora imagina se a intimidade do meu próprio ser, do meu corpo. Isso não pode ser aberto para todo mundo. Por isso, inclusive, o pudor das roupas tem fundamento aqui. Né? A minha intimidade eu escondo de todo mundo e só mostro para quem pode entrar dentro dela no sentido verdadeiro da palavra. Por isso é um tempo onde se deveria cultivar o diálogo, o respeito mútuo, o conhecimento, o discernimento, inclusive. Será que a gente um dia tem que casar mesmo? Eu sou pároco lá da própria universidade, lá a gente tem um encontro para namorados. E é muito interessante porque a gente provoca muito isso neles, né? Será que vocês devem continuar a relação? Porque assim, hoje se pensa muito pouco nisso. Às vezes assim, namora, mas nunca falaram nunca de nada da vida, entendeu? Depois se casa, padre, ele é uma outra pessoa. Não, ele era mesmo, só que eu não conhecia ele, entendeu?
ele foi só brincadeira. Namora 10 anos, aí casa, eu não conheci, né? Mas como? O que vocês fizeram durante 10 anos? Só beijou na boca? O que foi? Não sei o que fez, entendeu? E aí, muitos casais, por quê? Porque o relacionamento se limita em falar de besteira e fazer sexo. Ao invés de dialogar, descobrir o respeito mútuo, a fidelidade, que se é exigida nesse tempo como um treino para o futuro do matrimônio. E depois, a castidade vivida também pelos casais. Né? Os casais devem também eles viver a castidade. Qual é o sentido da castidade dentro do matrimônio? É o contexto do amor verdadeiro. Como é que se vive a castidade dentro do matrimônio? Vivendo este amor que é doação total, fiel e fecundo. É assim que um casal vive. Gente, eu sei que estou prolongando, mas essa é a parte mais comprida. Depois, daqui a pouco, a gente faz um intervalozinho para voltar, tá bom? Aguentem firmes, estou quase acabando. Né? Então, a vivência daquele amor verdadeiro em tudo o que diz respeito à vida do casal. Tudo, tudo, tudo. Desde as questões mais práticas da vida cotidiana, ao que diz respeito ao diálogo, à educação dos filhos, à intimidade do casal, os atos íntimos do casal. Tudo isso deve ser reflexo do amor. E tudo aquilo que for contrário ao amor é contra a castidade, porque a castidade é a virtude que me ajuda a amar. Por isso que o pecado contra o sexto mandamento é não pecar contra a castidade. Por que entra o adultério? Porque a traição é contrário ao amor fiel. Por que quando eu começo com egoísmos na minha relação com minha esposa, com meu esposo, estou pecando contra a castidade? Porque é contrário ao amor que é doação total para o outro. É contra a castidade nesse sentido. Tudo que vai contra este amor, mesmo na intimidade. Por que é contra a castidade, por exemplo, exigir da minha esposa ou do meu esposo uma maneira da intimidade que é contrária à natureza da própria relação? Por quê? Porque estou transformando ele num objeto de prazer. Ao invés de ser o destinatário do meu amor, eu exijo dele prazer e prazer. O prazer na intimidade do casal não é proibido. Não tem nenhum problema que o casal o procure e goze dele. Mas ele não pode ser a razão pela qual um homem e uma mulher se unem. Porque senão eu estou transformando o outro num objeto. Em certo sentido, é mais ou menos o que se faz com uma prostituta ou com um garoto de programa. Eu pago, nesse caso de graça, para ter prazer. Entendeu? A palavra é dura, eu sei, é forte, mas infelizmente, por causa dessa erotização da nossa cultura e dessa compreensão do sexo como fonte de prazer, infelizmente, mesmo dentro do matrimônio, a relação íntima do casal está se transformando simplesmente em busca de prazer. E aí o outro se transforma simplesmente em objeto de prazer. E não destinatário da oferta do amor. Isso não é uma coisa rara. Por isso, tantas vezes, inclusive, existem problemas matrimoniais desenvolvidos em torno disso. Porque ou o esposo ou a esposa, é claro que normalmente quem se sente mais assim é a esposa, por causa da dimensão afetiva da intimidade, que para ela é muito importante, para ele é menos. Né? Mas essa ideia de estar sendo usado é muito presente nas relações, que começa dentro do âmbito propriamente da intimidade. Mas não só disso, mas este âmbito é bastante forte. Eu me sinto usado. E aí por isso hoje está tão em moda essas formas aberrantes de intimidade do casal, inclusive as solitárias, como uma maneira de compensação dessa sensação constante de que eu estou sendo usado. Há um mundo, infelizmente, construído agora, inclusive a nível de, vamos dizer assim, monetário, né? Virou agora comércio esse negócio. Sex shop, não sei o quê. Né? Eu atendo lá na paróquia de Confissão na terça-feira à noite e volto às vezes para casa de noite assim, já à tarde, e no caminho do seminário tem lá uma casa dessas de striptease e tudo mais, né?
perto lá da paróquia tem essa casa lá. E às vezes eu vejo os cartazes do tipo assim, casais, a mulher não paga, coisas desse tipo assim, né? Que mostra que há uma frequentação, inclusive a nível de casal, dessas coisas. Então, isso é um mundo que se abre diante dessa procura translocada de prazer e de transformação do outro de objeto, né, de prazer. Então, aqui não há propriamente assim uma listinha do que pode e do que não pode. Não tem jeito de dar listinha. O contexto da intimidade do casal, da vida do casal, deve ser o contexto do amor. Então é vocês que vão ter que enfrentar essa pergunta. Peraí, né? Eu e meu esposo aqui vivemos o amor ou não? Estamos de fato vivendo uma doação que é total, fiel e fecunda aqui ou não? E honestamente fazer essa pergunta. Claro, se precisam de uma ajuda depois para clarear certas coisas, e procura alguém que pode iluminar, né? Mas não tem listinha, não tem jeito de ter lista. Até porque deveria ser uma lista interminável, porque as possibilidades são inúmeras da vida de uma pessoa. Não dá para fazer listinha. É claro que existem realidades que, porque são contra a natureza, então, por si só já atraem o amor. Por exemplo, certas formas de intimidade são contrárias à natureza. A gente tento não ficar falando isso assim, às vezes tão explicitamente, né, para preservar o próprio fato da intimidade. Mas assim, para não ficar sem exemplos, né? Então, me perdoe, eu não quero ser invasivo e nem assim despudorado nas minhas palavras, né? Mas, vamos dizer assim, o ânus não foi feito para ter relação sexual, porque a natureza deste órgão é outra. Se fosse para isso, ele seria um órgão do sistema reprodutor e não do sistema digestivo excretor, entendeu? Se é contra a natureza, então já há uma violação da própria natureza do ato. Não pode ser amor esse negócio. E aí a gente pode enveredar para as formas mais aberrantes hoje de sexualidade que existem no mundo, né? E que todo mundo, em nome da liberdade, diz que é super normal. Tá bom, em nome da liberdade eu vou te dar um na cara, ótimo, então você tem que aceitar, se fosse. Se em nome da liberdade se justifica tudo, né? Então é preciso verificar. Por isso a própria fidelidade matrimonial é contra a castidade. Por isso que o fato de eu ter uma esposa e não ter duas, não ter três, não estou só falando que eu vivo a poligamia, não, porque eu tenho esse caso de separa e tem outra. Por isso que também isso é contra o amor conjugal, o amor verdadeiro. Porque o amor deve ser uma doação total, fiel e fecunda. E tudo deve ser pensado, as expressões da ternura, as expressões do afeto conjugal, tudo, né? Na verdade, vocês também, eu é claro, nós devemos nos tornar expert em amor. Vivendo isso constantemente. E a virtude da castidade vai nos ajudar nisso. Vai se integrando para nos doar sempre mais. Né? Por isso que o padre também vive a castidade. O celibato. No caso nosso é o celibato, ou seja, a castidade constantemente na continência. Por quê? Eu preciso estar todo inteiro para me doar todo inteiro à minha única esposa. Que não é uma mulher, mas é uma única esposa. Não tem jeito de ter duas. E eu queria dar dois critérios importantes para terminar, que são muito importantes, é que se eu tenho dúvida sobre qualquer coisa na minha vida, eu não deveria fazer. Na vida é assim, será que isso é expressão de amor ou não? Se eu não estou certo, eu não vou fazer. Para não correr o risco de não ser e eu transformar o outro em objeto de prazer, de ferir o amor que eu devo. Então, na dúvida, a gente não deve agir. Na dúvida, a gente não deve agir. E se um determinado ato em si não é mal, mas pode provocar o mal na minha vida, também eu não faço. Vou dar dois exemplos para ajudar. Se eu chamo o Márcio para caçar, Márcio, vamos caçar a capivara nós dois, entendeu? Aí
A gente corre lá no meio do mato, a gente vê as capivaras, elas descem com a moita, ela fala, Márcio, corre lá e espanta elas, só que elas saem, eu atiro e mato uma, entendeu? Aí ele corre lá e eu só escuto gritos, né? Aí mexe o negócio, eu não sei se é o Márcio ou é a capivara, eu posso ou não posso atirar? A resposta é óbvia. Não, porque se eu não sei quem é, eu posso matar o Márcio, entendeu? Então por que na dúvida a gente não age? Porque se eu não tenho certeza de que o que eu vou fazer é bom, então eu não faço, senão eu corro o risco de fazer uma coisa má. E o segundo exemplo, se eu tenho um problema de gastrite, então, tomar café é bom ou é mal? É ótimo! Mas se tomar café, que é uma coisa boa, pode me levar a ter dor no estômago, então eu não faço. Então uma coisa que em si não é má, mas pode me fazer levar a uma coisa má no futuro, então eu também não faço. Esses dois critérios são muito importantes. Então, certas coisas na vida de um casal podem não ser más em si mesmas, mas podem levar a um mau futuro, então não devo fazer. Isso na minha relação com a minha esposa ou com o meu esposo. Isso que eu tenho dúvida, será que é amor mesmo? Não, então não falo. Primeiro eu carinho. E por isso também aqui ajuda o diálogo com uma pessoa mais madura, de mais conhecimento. Porque às vezes a gente não consegue resolver certos problemas sozinho. Por isso que o diálogo, pedir um conselho ajuda bastante nessa hora. Ok? Querem perguntar alguma coisa? Eu nem tinha falado no início, mas podem perguntar. Foi bom que você fez a pergunta. Achei que os outros iam depois se sentir também à vontade, mas podem perguntar sempre, tá? Alguma dúvida? Então vamos fazer uma pausazinha, podem respirar, tomar um café, tem um café gostoso, vamos tomar um café lá, que o café é bom.